Graça e paz, meus queridos e amados irmãos em Cristo. Graça e paz a todos os irmãos e irmãs no Senhor. Amados, nesta noite eu quero dar um testemunho sobre a ajuda espiritual que tenho recebido do ministério do irmão Theodore Austin Sparks. Austin Sparks foi um servo de Deus, um ministro da palavra de Deus que viveu no século passado na Inglaterra, no Reino Unido, residia e ministrava em Londres. Ele serviu ali em Honor Oak de 1925 até 1971. Foram 46 anos de ministério, um ministério rico, um ministério espiritual, um ministério frutífero, verdadeiramente espiritual. O local aonde ele se reunia com a igreja, onde ele servia os irmãos, onde ele vivia a vida cristã com os irmãos e ministrava a palavra de Deus, era chamado de Honor Oak Fellowship Christian Center, que significa Centro de Comunhão Cristã Honor Oak. Honor Oak era o bairro, é ainda o bairro onde está o mesmo local, o mesmo grupo de irmãos ainda reunidos ali. E significa Centro de Comunhão Cristã Honor Oak, que é Carvalho de Honra. O carvalho é citado muitas vezes na Bíblia, no Velho Testamento, como um símbolo de algo forte, persistente, perseverante, algo de força da parte de Deus. Então ali em Honor Oak havia esse centro de comunhão cristã, onde havia muitas conferências, havia muitos encontros onde o irmão ministrava a palavra de Deus. O irmão Sparks ministrava a palavra de Deus com muita revelação do Senhor, falando sobre Cristo e a igreja, sobre a centralidade de Cristo, uma experiência real, viva, profunda, transformadora com Cristo, e sobre a igreja como corpo de Cristo, a igreja como corpo de Cristo, como um novo homem coletivo, celestial, de uma nova criação. Estas eram algumas ênfases do ministério dele, mas o que mais impressiona é ele ministrar sobre Cristo, sobre a realidade de Cristo, a experiência de Cristo como vida. É algo realmente que nos edifica, que nos leva a entrar em um novo nível de contemplação, de adoração, de meditação da palavra de Deus. Eu quero ler uns versículos para os irmãos. Efésios 1:18, 20. São versículos da carta de Paulo aos Efésios e que traduzem muito bem a ênfase do ministério do irmão Sparks. Iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder,
o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à sua direita nos lugares celestiais. Iluminados os olhos do vosso coração. É o irmão cujo ministério era usado pelo Espírito Santo, por meio da palavra de Deus, da palavra viva, para iluminar os olhos do nosso coração, para conhecermos a esperança do nosso chamamento. Ele também dava muita ênfase sobre essa suprema grandeza da força do seu poder, o poder da ressurreição de Cristo, da vida de ressurreição de Cristo, um ministério que nos leva a conhecer, a saber qual a esperança do nosso chamamento e qual é a riqueza da herança dos santos em Cristo. Louvado seja o Senhor. Então eu conheci o ministério do irmão Sparks em 2002 com o livro A Necessidade do Mundo, Vida. Aí depois de muitos anos eu não consegui compreender bem a mensagem, não conseguia tocar, pensava que era muito espiritual. Em 2012 voltei a ler, li vários livros, senti uma certa ajuda, mas também naquele mesmo conceito, que era algo muito profundo, muito elevado, de difícil entendimento. Mas em 2021, lendo pela terceira vez o livro Visão Espiritual, ali o Espírito Santo me iluminou e aquela palavra, a leitura daquele livro, aquela visão mostrada por ele foi impactante. Recebi um impacto espiritual em meu espírito, em meu coração. Os meus olhos se abriram para ver Cristo de uma forma maior, de uma forma mais ampla e profunda, a conhecer a centralidade de Cristo. Então quero recomendar a vocês, irmãos, leiam os livros do irmão Austin Sparks. Eles são fundamentados na palavra de Deus. Cristo é o centro dos estudos do irmão Sparks, das mensagens dele, e ele dá ênfase também à igreja como corpo de Cristo. Louvado seja o Senhor. Eu gostaria de indicar alguns lugares que podemos achar algumas obras. Editora Restauração tem vários livros publicados, tem livro para leitura online em PDF, tem o canal no YouTube, Ponto com a Palavra, são vários audiobooks do ministério do irmão Sparks. É uma bênção ouvir aquelas palavras, as palavras daquele ministério que foi tão rico, frutífero, espiritual e edificador, que transmitia vida e glorificava a Cristo. O Espírito Santo usava para glorificar e revelar mais a Cristo, mais da sabedoria de Deus. Também tem a loja virtual na internet, austinsparks.net. Ali você vai encontrar muitos livros, muitos artigos do irmão Austin Sparks. E eu recomendo, está sendo uma bênção para a minha vida desde 2021, quando li o livro A Visão Espiritual, e depois, a partir de agosto do ano de 2021, ao ouvir os audiobooks do canal Ponto com a Palavra. Muitos livros ricos ali, livros profundos, assuntos, temas bem selecionados do ministério do irmão Austin Sparks. Que o Senhor possa abençoá-los, possam levá-los a ler, a conhecer e a desfrutar as riquezas deste ministério.